Liga, sócio. Passa o seu telefone aqui, vamos dar um rolê. Mãozinhas, vamos lá, todo mundo, vamos claquetar. Olha, atenção, hein, gente, por favor. Olha, a Vládia é diretora, ela vai conseguir bater a mão junto com todo mundo, tenho certeza. Costuma dar errado sempre, Vlado, só para avisar. Eu tenho fé, tenho fé. 1, 2, 3 e já! Não. Olha, está começando! Com Vlad, querida amiga, irmã, nossa, que amizade querida, Ana, como sempre, eu como sempre, unissex, como sempre, falando de um assunto aleatório, esse não tem graça nenhuma. Aliás, ultimamente, a gente só faz unissex de assunto que não tem graça nenhuma. Esse é um dos piores, porque a gente hoje vai falar de assédio. Eu já quero passar para vocês falando uma coisa que eu queria que as pessoas começassem a compartilhar com a gente, que é uma mudança bem pequenininha de raciocínio, mas eu acho que é importante. A gente fica multidividindo o gênero feminino, eu acho isso um grande erro. Então, não é mulher branca, mulher negra, mulher indígena, mulher pobre, mulher rica, mulher trans, não. É o gênero feminino que é perseguido historicamente, assim, é um projeto de transformar pessoas inteligentes em pessoas burras, tapadas, que precisam ser tuteladas o tempo inteiro, porque só os homens pensam bem, que é uma coisa que eu também acho muitas vezes discutível, porque eles têm um mau hábito de pensar com a cabeça de baixo, e a cabeça de baixo não tem neurônio. Ora, Ana, eu quero te dizer o seguinte, eu acho que é uma grande estratégia essa subdivisão, sabe? Porque o sistema inteiro, quando fala do gênero feminino, só tem uma imagem, um enquadramento. Quando a gente começa a falar, por exemplo, da mulher trans, esse enquadramento não cabe. Então, quando você quer falar sobre mulher, mas você quer falar sobre mulher negra, o enquadramento só, sabe, chapa
um tipo de mulher com uma etnia tal, uma raça tal, a indígena não está colocada aí, a negra não está. Então, é um exercício, é um período de exercício de estratégias políticas de visibilidade. Então, ainda não se esgotou, ainda se precisa falar assim, ainda precisa quebrar as paredes, sabe, da moldura, assim, esse quadro que a gente está, essa moldurazinha que está na cabeça, na mente, né, na mentalidade humana e a mentalidade brasileira, ela precisa sofrer choques. Então, se pede licença, nesse sentido, não licença de, por favor, vocês me aceitem, não. Licença de dizer, dá licença, estou passando, eu sou uma mulher gorda, eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher lésbica, eu quero que vocês deem, vocês me percebem? Vocês estão me vendo em toda a minha integridade? É isso, eu acho. Fale aí, Ana. Eu acrescento mais que depois isso provoca problemas na própria mulher, porque quando a mulher é negra, indígena, eventualmente até trans, ou não sei o quê, ela não se vê como uma pessoa. Ela foi obrigada a dividir-se dentro dela. E isso é errado, muito, muito negativo. E é isso, é uma estratégia E assim, a perigosa. primeira coisa que acontece, eu queria que esse programa fosse assim, um programa diferente, mas um programa de aconselhamento, porque a gente já estamos nos 50, já temos alguma sabedoria na vida, eu já estou nos 60, lá já não sei, eu já cheguei nos 60. 60. Pois é, aqui a jovem Estou chegando. né, Ana? Mas assim, eu queria que a gente pegasse esse programa para pegar da nossa experiência de mulher, de gênero feminino, para falar, gente, olha, os homens dividem as mulheres em tantos segmentos porque eles querem colocar, primeiro passo do plano vamos colocar as mulheres umas contra as outras. Então, se Vlad for minha rival, eu tenho menos empatia por ela, porque, pô, afinal, eu sou rival dela. E isso é um grande erro do nosso gênero, porque muitas vezes a gente aceita isso, e é uma burrice a gente aceitar isso. Nós, enquanto coletivo, já somos muito mais fracas, porque os homens não dão espaço para a gente para quase nada, eles têm que pode sair na porrada para conseguir o mínimo espaço. E o ponto nosso nossa, a gente está vivendo um momento do mundo onde nós temos, ao contrário, que nos unir para nos fortalecermos, porque é uma semana pior do que a outra, e todas elas temáticas. Então, a gente sai de uma semana nefasta da morte de Dom e Bruno e cai nessa outra semana nefasta, onde aconteceram todos os tipos de assédio no Brasil possíveis e imagináveis. Tortura psicológica da juíza. Olha, Passamos por tudo. Ana, tem várias coisas aqui. Primeiro, assim, não quero dizer que eu estou morando em outro país que se chama Amazônia. Não quero dizer isso. Mas, Ana, eu acho que nós já conquistamos coisas incríveis. Por exemplo, aqui nessa região, é muito mais imperativa a direção cênica, a direção de arte, o trabalho artístico com as mulheres. Isso é um reconhecimento, né? A região inteira é uma região de mulheres, onde há muita floresta, muita água, muita terra. A mulher, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a relação que ela estabelece com a natureza, é imperativa. Eu acho que o homem está perdido nesse. Não tô dizendo que ele é bonzinho, amorosinho, coitadinho dele. Né? Tem gente, até quando eu falo isso, diz assim: tu protege. Não, não protejo, não. Primeiro, porque eu sou mãe de um menino e as nossas conversas aqui em casa são muito retas, né? É um menino negro, é um menino que eu digo para ele: olha, você tem toda a liberdade do mundo para ser o que você quiser ser. Sabe? Saiba da sua origem, do teu pai, da tua mãe. Tu tem uma história antes da nossa história. Reconheça isso, veja isso de perto. Uma série de coisas. Mas eu acho que está fumado, entende? Porque, olha, a gente tem que pensar muito como é que a gente cria os homens hoje.
os homens mais fortes, mais fortalecidos. É uma geração que não quer sair de casa, né, Ana? Enquanto a minha mãe colocou, né, de uma forma até escrota, colocou o pé na minha bunda e disse, sai, ao mesmo tempo eu reconheço que naquele momento foi muito importante eu sair de casa, viver a vida, construir as minhas relações amorosas, a minha profissão. E hoje você tem um bando não de adolescentes, mas de jovens, jovens que estão chegando à maturidade entre os 30 anos, 35 anos, 40 anos. Gente, alunos nossos que têm 40 anos estão dentro da casa numa estrutura familiar de dependência, porque está numa estrutura familiar onde a gente não precisa, cada uma de nós mulheres, gerirmos uma casa, por exemplo. Uma das coisas que mais me assusta em Belém, infelizmente, é ver que nós somos várias mulheres, cada uma com a sua casa, cada uma procurando abrir um lugar, um espaço de convivência, um espaço de troca, mas são mulheres sozinhas, entende? Então fica aquele casarão onde vive uma mulher, duas mulheres. É um negócio louco, a gente perdeu as relações familiares, né? A gente ganhou as relações dos amigos, dos afetos, mas as familiares a gente perdeu muito. Então, peraí, a gente está falando de que o assédio... Eu estou falando de uma mentalidade, de um modo de estar no mundo que está por trás dessa necessidade de agredir o corpo do outro, sabe? De tratar o outro como produto. Porque se a gente falar disso isoladamente, parece um ato de violência sem razão de ser. Não estou dando razão para isso, só estou dizendo que por trás disso existem gerações que formaram essa mentalidade, Ana. Esse homem, esse modo de ser homem no mundo, que é cobrado desse jeito, sabe? E que se permite se auto... Imagina, eu fico pensando, um cara que aos 40 anos está dentro de casa, dependendo da família, da estrutura familiar, e muito, com certeza, de uma mulher que sustenta essa casa, esse homem vai respeitar isso, Ana? Esse homem, quando ele sai para o mundo, ele sai achando que ele é o dono do mundo, como ele é tratado em casa, sabe? Como é? Com tudo na mão. Peraí, tem a ver, então, vamos tentar organizar mentalmente esse processo. Essa confusão. Então, tem a ver, então, com as relações maternas dentro de casa. Os homens, então... Eu não vou dizer materna, eu me recuso a dizer que são só maternas, né? São os sistemas familiares que ainda, muitos, senão esse homem não estava governando esse país, se não tivesse essa mentalidade que sustenta as ações políticas, que sustentam esse modo de ser homem no mundo. Eu acho que o sistema familiar ele precisa ou implodir ou se rever, sabe? Porque na hora do queca-pá-capá, até na política, você, pela família... Você lembra do impeachment da Dilma? Assim. Pela família brasileira, pela família... Eu até vou até contar contar isso para passar para a Ana, que agora, poucos dias atrás, um shopping aqui de Salvador abriu o banheiro para o gênero feminino. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. E aí apareceram várias pessoas amando de Jesus para dizer, meu Deus, a família brasileira, meu Deus, a harmonia, meu Deus, uma afronta, uma violência. E aí eu perguntei para uma pessoa, vem cá, não sei, posso estar ficando já esclerosada, né? Porque depois dos 60 você já fica desconfiada de si mesmo. Agora, é melhor para mim, é mais perigoso para mim fazer xixi do lado de uma mulher trans, ali, xixi ela no banheiro dela e eu no meu banheiro, portinha fechada. Faço xixi, dou a descarga e vou embora, ou ser estuprada por um homem heteronormativo. O que é mais perigoso para mim? Por que ninguém fala dos homens? Por que não está aquela tribo enorme, né? De mulheres em perigo na minha mulher, na minha família. Primeiro, que eu não sou de ninguém. E segundo, que não me sinto em perigo fazendo xixi do lado de uma mulher trans, honestamente. Me sinto muito mais em perigo no metrô com o homem se roçando na minha traseira. Olha, Ana, se as mulheres... Desculpa, Ana, se as mulheres
em Cristo que se colocam desse jeito no shopping, entrassem no parlamento, né? Entrassem lá na Câmara dos Deputados, dos senadores e tudo mais, elas iam trabalhar 24 horas por dia. Elas deveriam se ocupar com isso, não é? Vai lá, Ana. Rapaz, até é tanta coisa para falar que até fico. Como é que eu vou condensar tudo? Primeiro, eu acho que tanto o homem quanto a mulher, mas principalmente, obviamente, o homem, quando não tem argumento, quando não tem opinião, ele vai buscar Deus, ele vai buscar assim coisas grandiosas para se sustentar, para ter razão. E isso já é um perigo. Hoje em dia, então, é um grande perigo. Segundo, e eu me preocupa muito, eu sou da área do corpo, desde sempre. Fui atleta e tal, e não sei o quê, e professora, treinadora, e por aí fora. Então, o corpo me preocupa muito. E o que é que acontece com o corpo aqui? É que há uma ideia no mundo que se você tem um corpo cheio de músculos, e se você tem alguma agressividade, e se você, na sociedade, quando fala, é impactante pelo tamanho, pela virilidade, por todas as características que são associadas ao masculino, aí você tem poder. Então, muitas mulheres ficam confusas com isso e vão por esse caminho. Não é por aí, minha gente. E os homens que não são tão viris ficam meio confusos. Muitos deles, acredito, que ficam em casa. Esses que ficam em casa, eu me pergunto se são homens que não se jogam porque eles não são capazes de ser tão viris, tão masculinos, tão brutos, enfim. Não sei, são questões que eu coloco para vocês. E por último, para fechar esta ideia, nas pessoas que são mais sensíveis, é o género, mas as pessoas de uma maneira geral, a sensibilidade, a fragilidade, que abre tanto caminho para o mundo mais belo, mais criativo, mais mágico, é sempre com as luzinhas vermelhas dizendo não é por aí, que isso é fraco, mas onde é que é fraco? Todos nós, e agora vem a minha parte final, todos nós, em todos os lugares que estamos, familiar, profissional, social, cultural, precisamos mudar a nossa ficha, porque vocês estavam a falar isso e é muito interessante, que é, eu posso ter um filho e educá-lo muito bem, mas não chega. Ele vai para a escola e a escola muda tudo. Se eu até tenho sorte com a escola, é no trabalho que vêm outras pessoas e mudam tudo. Então a gente precisa de cuidar de alguma maneira todos estes lugares. Não adianta eu ser uma pessoa incrível e educar o meu filho de uma maneira especial, porque ou ele vai sofrer muito, ou eu não consigo controlar o resto. Então isso é uma coisa que me preocupa, esse resto. Tudo tem que estar em sintonia. E pronto. Eu vou jogar uma pergunta para vocês duas. A gente não está fazendo uma confusão no mundo entre relações de convivência e relações de obediência? Porque muitas pessoas não sabem o que é convivência. Esse último está sendo chamado de o tarado da caixa, né? Esse último cara agora, dessa semana, gente, ele tem um problema seríssimo de relacionamento humano, porque ele não sabe conviver, ele sabe mandar e espera que os outros sejam capazes de obedecer, só. Então, ele tem uma relação onde ele é o dono dos escravos. Ele manda e há quem obedeça. Isso ainda vem desse lugar tão atrasado. Gente, é que assim, só dando uma outra passada, a lei que permite o aborto em crianças quando elas são estupradas, parece que foi feita semana passada, mas não foi feita semana passada, ela foi feita em 1940. 1940. Ainda estão discutindo isso? Vão levantar isso do caixão agora? Vocês querem nos colocar em que momento da história, culturalmente, no Brasil? Ana, tu não acha também que tem um jogo? Não estou dizendo que nenhuma dessas matérias são verdadeiras, mas tu não sente, né? Tu é jornalista
E tu não sentes que essa mídia grande, essa grandona, poderosa aí dos interessados no poder, tu não acha que ela gasta o nosso tempo, não? Que ela fica remoendo numa coisa que é importante, sim, não deixo de reconhecer, sempre assim. Mas tu não acha que nós somos manipulados para que coisas seríssimas que estão passando aí nas leis, nas aprovações, fiquem exatamente Mas é exatamente encobertas, isso. não? O que é que esse governo faz? Ele nos atola em problemas. Quando não é problema real, eles inventam problemas. Agora, tem uma discussão que eu acho muito interessante, que a gente vai sair um pouquinho do assédio para entrar nessa discussão, mas é que, assim, quando o jornalismo dá manchete, antigamente o jornalismo dizia presidente diz que o mundo vai acabar. E, de uma determinada forma, não precisava se dizer se era mentira ou se era verdade, porque a população ia fazer uma interpretação desse texto. Mas agora, com a quantidade de robô que repercute isso é transformado em verdade. Porque se eu sou sua fã e está escrito lá, Vlad disse que no Pará as mangas voam. Gente, eu já vou acreditar na Vlad, que as mangas voam, porque é a Vlad que disse. Vou pegar meus caniços aéreos para pegar a manga, porque eu já acreditei. Robô repercutindo para isso virar 1 milhão de falas da Vlad, 1 bilhão de falas da Vlad, entendeu? Sabe por que eu estou te falando isso, Ana? Eu queria até ser compreendido o que eu estou rebatendo. Eu estou dizendo o seguinte: essa figura, esse tipo humano, que é o cara da caixa, né? Esse sei lá, não sei nem identificar, ele era o padrão, né? Ele era o padrão, ele não é mais o padrão. Ele não é, não. Não, claro que quando se coloca o foco no cara é para dizer exatamente, você não é o padrão, isso não está estabelecido, você não tem essa autoridade. E toda vez que alguém ainda achar que é assim, a gente vai gritar, vai berrar. Tem tudo isso, eu reconheço. Mas, ao mesmo tempo, quando fica estendido tanto, sabe? Quando se vira o papo, né? E a gente transforma e produz outros produtos para falar disso, eu te digo assim, algo está errado. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Eu não quero tirar o foco do tema que tu propõe hoje, do assédio, não quero tirar o foco. Mas eu não posso descolar ele de todo um contexto. A sensação que eu tenho é como o país também tem uma minoria que hoje grita, que é maioria, que hoje grita, a diferença grita hoje. A sensação que eu tenho é que esse país, essa mentalidade que governa esse país, ela pega um quinhão de carne, e esse quinhão de carne, esse quilo de carne é o cara da caixa, joga para os cães e a gente fica gritando, ladrando, sabe? E, na verdade, eles já sabem que a gente vai fazer isso. Eles já sabem que a gente vai... Como é que a gente chama? Ladrar? É esse o termo? Nem sei. Boi de a gente piranha. vai lá Vamos falar esse cara como boi de piranha. A gente vai gritar. Enquanto isso, as coisas acontecem. E as coisas graves, o desmonte político, de conquistas políticas de ano, acontece debaixo do nosso nariz. É isso que me agonia nas coisas, sabe? Não que eu não fique indignada com esse homem, eu fico indignada. Mas a sensação que eu tenho é que nós acabamos fazendo exatamente o que a máquina de poder quer. Então, vamos lá. Eu tenho que ir para a pergunta para o conselho de $1 milhão já. Então, assim, passando para vocês e usando esses dois temas que se subiram no outro, se atraíram. Que conselho de $1 milhão vocês dão? Olha, está acontecendo uma parte da missa, mas enquanto está acontecendo a missa aqui, está passando o cachorro com a linguiça na boca. É isso mais ou menos o desenho que a Vlad está fazendo. Como é que a gente junta esses dois temas e dá um conselho que valha $1 milhão para as pessoas? E eu não quero que isso fique reduzido ao gênero feminino, não. Eu acho que isso tem que unir os gêneros, porque
Na verdade, eles gritam muito, têm essa ferocidade toda, mas eles são uma microminoria de homens absolutamente brutalizados que a gente precisa descobrir uma forma de criar um limite rígido e chutar para escanteio. Isso é bola fora do campo. Vai vocês duas aí. Olha, eu acho difícil, né? Que conselho, um negócio estranho, mas eu tenho falado mais essa coisa. Na verdade, eu tenho assim, eu escuto a manchete da semana, que eu acho que esse governo bolsonarista, escroto de ultradireita, ele faz isso, ele faz um jogo, ele joga. Qual é a carniça da semana? Eu percebo a carniça da semana, né? E num primeiro momento, quando ela chega, porque eles são criativos, né? Eles nos causam nojo. Então, a carniça da semana passada era essa coisa da gravidez dessa criança e todo mundo metendo o seu bedelho, né? Falando e dizendo desse corpo tão, sei lá, tão descoberto, né? Tão fragilizado no mundo. Eu procuro agora saber, sabe, Ana? É meio psicótico isso, mas eu procuro saber o que está acontecendo nos bastidores. Eu procuro. Tu acredita que eu sou capaz de ligar na TV da Assembleia lá, sabe, do Congresso, e ficar olhando assim, porque parece que não está acontecendo nada, mas de vez em quando tu captura uma coisa, sabe? Eu sempre acho que quando a carniça vem desse jeito que vai nos chocar, é porque algumas coisas muito profundas estão sendo alteradas nesse país em função dos capitalistas, em função dos poderosos, em função dessa mentalidade machista escrota, em função dessas igrejas controladoras. Eles estão tentando liberar bilhões para dar para caminhoneiro, R$ 1.000, um Pix do caminhoneiro, que não é um projeto social, nunca foi votado como projeto social, e não existe como qualquer tipo de projeto, mas eles estão querendo tacar em cima da gente para a gente pagar. Aumentar de R$ 400 para R$ 600 os auxílios, aumentar o auxílio gás, o vale gás, tudo poderia ter sido feito com planejamento antes, e já existir. Eu sou absolutamente favorável que exista. Agora, comprar voto assim é asqueroso. Pois é. Então, o conselho meu querido, sabe, desligue de vez em quando a grande mídia e vá para uma mídia, sabe, independente, sabe? Escute outros canais, sabe? Porque a TV aberta, ela é aberta porque ela quer algo da gente, ela quer. Então, não sabe, você não paga porque ela quer te consumir, ela quer entrar exatamente no teu sofá e sentar junto contigo. Então, meu conselho é o seguinte: cave o que está por trás de cada uma dessas carniças manchetes, sabe? Ana? Eu concordo inteiramente e coloco mais uma questão que tem a ver com o individual. Eu acredito que eu não vou falar em estudar, fazer mestrados e doutoramentos e escola, não vou falar propriamente desse sistema, vou falar do individual. Aprenda todos os dias alguma coisa, mas aprenda para si, aprenda de uma maneira individual, de uma maneira neutra. Tem uma dúvida, há uma coisa que é estranha para você, vá, o Google nisso é bom, as pessoas são boas, os amigos, as pessoas que você confia, ouça, tenha uma opinião, tenha a sua própria opinião. E dentro dessa própria opinião, busque a graça e a qualidade da fragilidade, da sensibilidade, das coisas que não são muito explicáveis e que parecem menores. Elas não são menores. A agressividade e essa brutalidade, essa grosseria vem porque ela não tem outra maneira de contrariar essa magia. Mas essa magia é muito importante e é importante que você a faça desenvolver em si próprio, porque, e eu termino, porque os silêncios, os sorrisos vazios
e os recados que as pessoas dão com o olhar, com o sorrisinho, isso te empurra para ser uma pessoa como essas pessoas, e isso está errado. Então, fica atento a esses sinais. Ana, eu queria te dar uma palavrinha para ti. Eu acho que você tem toda a razão. Quando você é a segunda fala de hoje que você fala da potência dessa delicadeza, da sensibilidade. Concordo plenamente contigo, Ana. Eu sei, é difícil, é lento, é pequeno, mas é fundamental. Eu acho que a gente tem que conquistar um a um, aí é o boca a boca, sabe? Concordo plenamente. A gente faz um trabalho aqui em Belém que eu chamo de Clínica do Sensível, que é exatamente devagarzinho. Eu digo que vamos inventar mundos, colocar pequenas poesias, pequenos marcadores poéticos no mundo. Concordo plenamente. É lindo o que você fala. Então, o meu conselho de US$ 1 milhão é: vamos nos firmar em fortalecer o coletivo do gênero feminino. A nossa pulverização não é boa para nós. Então, a gente se fortalece e, a partir daí, a gente olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Nunca está acontecendo uma coisa só, gente. Seria uma estupidez a gente achar que só aconteceu um fato significativo no Brasil no curso dessa semana. Na nossa vida acontecem 20 mil coisas por dia, mas no Brasil só acontece uma coisa por semana. Não dá. Abre o olhar. Então, nós temos 52% de coligadas de nascença, mais os homens que se coligam com a gente por empatia. Então, nós somos muitos, muitos. Então, nós unidos, juntos, com um olhar bem esperto, bem ladino, bem malicioso, porque o que transcorre ao nosso redor é lixo, o que está passando é esgoto. E a gente está lá, ai, que bom, sujei os pés, está atolado até o pescoço. Olhem o que está acontecendo. Eles estão querendo passar dinheiro do Brasil como se fosse vento. Nós já não temos mais dinheiro. O Brasil está falindo porque tudo se compra. Compra voto, compra pessoa, compra não denúncia, compra. Comprar, gente, a gente sabe muito bem, custa dinheiro. E o Brasil está gastando muito dinheiro para comprar silêncio, comprar não votação, ou comprar votação que vai me dar mais dinheiro para comprar mais pessoas. Então, atenção à missa, porque não está sendo só o padre lá que está rezando, não. Está passando o cachorro com a linguiça na boca, está passando o ladrão que roubou a carteira, está passando coisa. A sacolinha de dízimo. Está passando coisa, e vocês estão lá olhando para o crucifixo e não estão vendo a coisa passar. Olha um pouquinho aqui, visão central, mas olha o que está acontecendo ao redor, porque a gente também nasceu com visão periférica, viu? Esperteza no lance. Gente, acabamos, meu Deus, que correria! Vlad, esse é o primeiro de muitos, hein? Por favor. Por favor. E olha, ela enlouquece, a gente está vendo como ela está cavalo de pau, a gente está indo na...